Neste vídeo comento o relativismo contido no livro Muito Além do Nosso Eu, de Miguel Nicoleles, livro que li em 2011. O livro basicamente seria sobre seus trabalhos. Quanto aos seus pontos positivos, as técnicas utilizadas estão descritas de modo acessível. É interessante a parte da interação entre cérebro e máquina, e sistemas neuronais. No entanto, um dos problemas do livro é que, se retirassem estes pontos positivos e colocassem em outro livro, ele ficaria bem mais fino e interessante. Para quem gosta do assunto, recomendo certa dose de boa vontade e paciência para tirar proveito, pois tem que filtrar muito. Ele preencheu as lacunas entre os pontos interessantes com muita eufonia nacionalista, romântica e pueril às vezes. Temos a saga do herói Santos Dumont, onde só faltou desenhá-lo com armadura prateada, cavalgando o alazão branco, o 14 bis. Descreve as Copas do Mundo com Pelé de maneira fantástica. Temos até o movimento das diretas já, que ele abordou de uma maneira típica de militante que não entende contexto maior do que o movimento da rua. Mesmo na descrição de seus achados e técnica, achei que enfeitou o pavão desnecessariamente, quando bastava apresentá-lo na sua beleza natural. Além disto, o autor não aplicou o método, ceticismo e rigor científicos para afirmações fora da sua área. No caso de filosofia e física, parece que sequer consultou sites para conferir suas afirmações. Quando se escreve um livro que não seja ficção, creio que seria interessante fazer uma revisão do status quo de uma ideia antes de divulgá-la, pois evitaria o inconveniente de ter a sua credibilidade afetada por um erro fácil de prevenir e evitaria a propagação de erros embasados na sua credibilidade junto ao leitor, o que seria bem pior. Seria uma forma de respeito ao leitor, evitar que ele caia em erro por algo que você escreve, especialmente se ele se dispôs a comprar o seu livro. Seria interessante retribuir o voto de confiança do leitor. Na verdade, não é incomum cientista falar abobrinha quando se aventura em assuntos que não é da sua área. No entanto, isso passa a impressão que rigor científico é só mera ferramenta para o trabalho, como fazer um balanço contábil no escritório, que quando o cidadão sai do serviço, não aplica em casa. Eu vejo o rigor científico mais como princípio filosófico para abordar qualquer assunto, e que deveria ser aplicado especialmente quando você escreve um livro que não seja ficção. Deveríamos usar o rigor científico pela humildade epistêmica. O que é isso? Seria a consciência de que somos limitados, e a busca de comprovação do que acreditamos seria uma maneira de prevenir o auto-engano. Se for opinar ou se for falar uma impressão provisória de um assunto, melhor deixar bem claro que trata-se de uma opinião. Deixar bem claro para os ouvintes ou leitores e, mais importante ainda, para si mesmo, o que é mais difícil. A maioria dos pontos que vejo como falhas no argumento consistem na defesa da ideia mal demonstrada pelo autor de que a verdade absoluta não existe. Primeiro, acho que cientista não decreta verdades. Ele descobre verdades. Seu trabalho consiste em descobrir essas verdades. Se cientistas tais como Nicoleles ou Gleiser não creem que exista verdade, acho que deveriam tentar a literatura, fora da divulgação científica, como romance, esoterismo, astrologia, livros de nova era. Podiam até concorrer com Paulo Coelho. Ou podiam tentar o cinema ou qualquer outra arte onde a criação do sujeito é ficção. Seria uma espécie de verdade relativa, uma verdade que só vale para o seu feudo, e onde também podemos validar sua obra somente com critérios estéticos e subjetivos de preferência individual. Um filme, por exemplo, é válido porque há uma clientela que achou esteticamente interessante. Em segundo lugar, verdade absoluta seria redundância. A verdade só pode ser absoluta. A verdade relativa é opinião que pode ser confirmada ou refutada.
Um ponto de vista que é incorporado numa síntese maior depois não é uma verdade relativa, é uma opinião. Finalmente, não se deve confundir a capacidade ou não do conhecimento da verdade com a sua existência. O autor defende que a verdade absoluta não existe, em vários pontos pelo livro, o que consiste em fuga do assunto que era interessante e ele dominava para outro que não é nem interessante e parece que não domina. O leitor mediano provavelmente compraria o livro na expectativa de que abordaria neurologia ou filosofia da mente sobre o eu ou da interação mente-máquina. Mas o leitor então é surpreendido com fugas pela tangente, numa defesa pueril do relativismo. Uma defesa que compromete sua credibilidade e está em claro contraste com sua contribuição. Inclusive, ele usa de dados da ciência para provar afirmações filosóficas que não têm nada a ver. Em alguns pontos, o leitor pode até achar que comprou o livro errado, ou que trocaram a capa do livro e que está diante de um livro de filosofia classe C ou D. Ele concentra sua defesa ao relativismo filosófico nas páginas 446 a 459. A ideia fundamental é a seguinte: a verdade absoluta não existe. Como ele demonstra isto? Demonstrando o conhecimento superficial da teoria da relatividade de Einstein, aplica a sua validade insinuando que o relativismo filosófico está correto, como se o termo relatividade em ambos implicasse uma ligação lógica. Daí ele aplica o mesmo termo relatividade para o seu modelo de cérebro, querendo ao mesmo tempo emprestar a credibilidade da teoria de Einstein ao seu modelo, e insinuar que os seus achados comprovam o relativismo filosófico. Ou seja, ele insinua que esses três têm vínculos lógicos ou filosóficos, mas que está mal demonstrado no livro. Para ficar claro, a contradição está na mesma página 449 e 450. São dois parágrafos seguidos que eu vou ler aqui, tá? Resumidamente. Sem dúvida alguma, as teorias da relatividade especial e geral de Albert Einstein representam a maior expressão de sucesso de uma versão do pensamento relativístico criada pela mente humana. Em sua versão especial, a teoria da relatividade propõe que, dado que a velocidade da luz é constante no vácuo, tanto o espaço como o tempo devem ser percebidos diferentemente por observadores que estão se movendo a uma velocidade constante em relação um ao outro. Essencialmente, para Einstein, nem o tempo nem o espaço são absolutos. Assim, a relativização do tempo e do espaço explica uma série de efeitos contraintuitivos. Coisas tais como a dilatação do tempo, em que o tempo observado... E assim vai. Esse parágrafo aqui no final é basicamente uma descrição assim da dilatação do tempo e etc. Tá? O parágrafo seguinte diz assim: a despeito da quase unânime aceitação da teoria da relatividade, o conceito de relativismo permanece sendo o centro de uma controvérsia extremamente acirrada no mundo científico. Dessa forma, não é surpresa que o pensamento relativístico tenha gerado um intenso debate, envolvendo visões extremamente contraditórias sobre o que a prática da investigação científica de fato significa. Podemos ver que para o autor, a teoria da relatividade de Einstein seria uma forma de filosofia relativista. No entanto, na própria descrição do autor, a teoria da relatividade de Einstein considera a velocidade da luz constante. Ela é um absoluto que não depende do observador. Isso seria uma lei imutável na teoria de Einstein. Além disso, constantes da eletrodinâmica também não mudam com o observador. A teoria clássica mesmo reconhece a relatividade das medições em relação aos observadores. Ela só não reconhecia isso para o tempo e espaço. E nem por isso, pelas medições serem relativas, a teoria clássica é relativista para o autor. E nem por isso implica também na inexistência da verdade,
Portanto, a teoria da relatividade não embasa o relativismo filosófico e não embasa a inexistência da verdade absoluta, muito pelo contrário. Para o autor, o termo relativístico serve para o seu modelo do cérebro, porque as funções das suas partes são dinâmicas, dependentes do contexto ou mesmo do status interno do cérebro. Isso não tem nada a ver com relatividade de Einstein, e muito menos com relativismo filosófico. Basta pensar um pouco. A afirmação de que as funções das partes do cérebro são dinâmicas seria uma verdade ou não? Isso não é relativo. Isso independe do sujeito que pesquisa isto. O autor dá mais detalhes na página 446 dos motivos da escolha do termo relativista para o seu modelo do cérebro. Ele lista atributos do relativismo citados por uma filósofa irlandesa. Esses atributos seriam a dependência contextual das decisões, julgamentos e crenças humanas, que seriam influenciadas por eventos num tempo e lugar particulares, e para uma pessoa em particular. Ou seja, nossa visão de mundo dependeria do nosso cérebro. Mas o que isso tem a ver com o modelo do cérebro com funções dinâmicas ser relativista? Para não dar qualquer exemplo que contradiga a ideia da filósofa, o autor cita o perspectivalismo. Segundo esse conceito, mesmo no caso em que existe uma forte impressão de que é possível produzir uma asserção objetiva e independente do contexto, coisas como existem 9 planetas no sistema solar, tratar-se-ia de uma definição criada dentro da perspectiva humana e baseada na percepção e nos conceitos únicos dos seres humanos. Ou seja, mesmo que tenhamos um ou vários exemplos que contradigam a ideia, tais seriam só impressão e mera definição, acabando de vez com qualquer chance de falseabilidade da ideia. Não tem como refutar, mesmo que ache um caso que prove o contrário, é ilusão. O próprio conceito do perspectivalismo não prova a existência ou não da verdade, uma vez que, pela impressão ser humana, nada nos diz sobre sua veracidade. Quem disse que todas as nossas impressões, mesmo afetadas por nossas ideologias, por exemplo, são ilusões? Quem disse que não há percepções que não correspondam à verdade? O que o tal perspectivalismo demonstraria é que a interpretação da realidade ou a descoberta da verdade é complicada pelo contexto do observador. Isso sequer prova que é impossível uma visão imparcial produzida pela crítica que o sujeito recebe da comunidade científica. Faz parte da verdade a informação de que existem influências na interpretação da realidade. Portanto, isso não prova que a verdade não existe, mas sim que a análise para chegarmos à verdade é mais complexa do que só uma observação individual. Por isso existe a ciência, que é uma atividade coletiva onde as críticas de outros anulam um pouco esta imparcialidade. O que é irônico é que a própria teoria da relatividade de Einstein, usada como algo que provaria o relativismo, é um produto da cognição humana. Ela é uma ilusão? A tal afirmação perspectivalista é ilusão também? Dependendo do ponto de vista, o ser humano não tem a impressão humana das coisas? O próprio relativismo em si é um produto cognitivo humano. Assim como qualquer afirmação do autor, vale as mesmas perguntas. Não é por ser um produto do intelecto humano que nenhuma dessas afirmações são ou não são verdades, ou que não exista verdade. Em um parágrafo, parece restringir o relativismo somente para a mente humana. Ele fala assim: uma vez que evidências sugerem que as funções cerebrais podem ser influenciadas de forma determinante pelo contexto, o relativismo se destaca como um arcabouço teórico plausível para guiar um entendimento mais profundo da mente humana, bem como do cérebro de onde ela emerge. Não tem nada a ver. Pelas funções cerebrais serem determinadas pelo contexto, provaria que o cérebro é dinâmico, não que o relativismo é plausível, como uma teoria para entender o cérebro. Cadê a prova de que o relativismo filosófico é necessário para o entendimento profundo da mente humana?
Além de utilizar o termo relatividade para justificar o relativismo, utiliza-se também do teorema da incompletude de Gödel para determinar ideias não relacionadas com este. Em alguns parágrafos, ele faz várias citações de teorias científicas como se fosse uma ostentação de erudição, né? Mas que não prova o que está sendo afirmado, como se a intenção fosse inibir o ceticismo pela erudição. Além do mais, sobre o uso inadequado da relatividade e da incompletude de Gödel, temos sites de filosofia refutando isso. Indício de falta de pesquisa antes de opinar sobre algo fora da sua especialidade. A pesquisa em filosofia deve focar em quem não concorda com a ideia. Não adianta consultar artigos de filósofo relativista. Essa aparente falta de consulta não pode acontecer num livro de divulgação científica publicado por cientista. Isso mina a credibilidade da ciência. Outra parte, na página 451, o autor cita texto de Gould. A imparcialidade, mesmo que desejada, não pode ser atingida por seres humanos. É perigoso para um pesquisador sequer imaginar que ele pode atingir um estado de neutralidade completa, pois assim ele corre o risco de deixar de se preocupar com suas preferências pessoais e suas influências. O caminho mais fácil para se transformar em vítima de seus próprios preconceitos. A objetividade deve ser definida operacionalmente como o tratamento honesto dos dados, não a ausência de preferências pessoais. Mas o que é um tratamento honesto dos dados? Isso implica tratamento desonesto dos dados, né? Se a verdade não existe, como é que seria um tratamento desonesto dos dados? Continuando. Uma vez que todas as descobertas emergem de uma interação entre a mente e a natureza, os cientistas sábios devem escrutinar os diferentes vieses que registram nossos encontros sociais, nossos momentos na história geográfica e política, mesmo as limitações impostas pela nossa maquinaria mental, no júri comprado da imensidão da evolução. Bem, o texto não prova que a verdade não existe. Pelo contrário, diz que se deve levar em consideração os vieses. E para se levar em consideração os vieses, tem que ser em relação a uma busca de uma verdade independente do sujeito. Caso contrário, não faz sentido. A palavra escrutinar tem o sentido de filtrar, trabalhar levando em consideração. Vai escrutinar os seus vieses em relação aos seus vieses na busca do quê? A citação não prova que é impossível ser atingida a imparcialidade na ciência. Ela fala da impossibilidade de ser alcançada a imparcialidade pelo indivíduo. A ciência é um produto de um coletivo de cientistas que ficam criticando os trabalhos uns dos outros e testando as afirmações com experimentos. Isso anula em parte a parcialidade dos indivíduos. O produto de um trabalho parcial de indivíduos não é necessariamente um produto parcial coletivo. A recomendação sensata de Gould é de que entre na análise do conteúdo o contexto do observador, que o indivíduo tenha a humildade epistêmica de suspeitar de suas certezas, coisa que o autor do livro deveria colocar em prática também. O autor também usa de termos de impacto, na esperança de afetar o convencimento do leitor. Por exemplo, ele diz mais ou menos assim, diante de múltiplos terremotos intelectuais do século XIX até a primeira década do século XX, John Barrow sugere que estabelecer um terreno fértil para o questionamento radical da certeza, de que existe a verdade absoluta, tanto do ponto de vista filosófico quanto científico. Na verdade, é muito pelo contrário. A evolução da ciência demonstra que a premissa filosófica de que há uma verdade e que a ciência está cada vez mais perto dela está funcionando muito bem, obrigado. Se fosse verdade que não há verdade absoluta, olha só a contradição já na tentativa de pensar a respeito. A ciência evoluiria a bel prazer da intuição das pessoas.
Quantas vezes a ciência contrariou intuições e conceitos estabelecidos? Relativizar o tempo e o espaço é contraintuitivo. O princípio da incerteza também. O darwinismo também é contraintuitivo. A ciência adotou essas ideias porque as evidências dirigiam para mais perto da verdade, contrariando intuições. Há uma verdade que desafia as intuições. Além disso, o uso do termo terremotos intelectuais, sem estabelecer que modelo foi desafiado, passa-se a impressão ao leitor que aquelas revoluções do século XIX tiveram um efeito decisivo contra a visão tradicional da existência da verdade. Isso é uma falácia, é justamente o contrário, como vemos nos próximos exemplos. Ele citou no final da página 448 que Darwin removeu a credibilidade da cosmologia bíblica. E Maxwell previu que a velocidade da luz era uma constante universal. Daí afirma no mesmo parágrafo: a fé na existência da verdade absoluta na natureza e a crença na habilidade do homem em provar a existência do que existe de verdadeiro foram sacudidas até as fundações. É outro termo jocoso aqui, né? A contradição está dentro do próprio parágrafo. A teoria da evolução de Darwin se baseia na existência da verdade, sendo que ela substituiu a visão criacionista que era falsa. Se não existisse a verdade, tanto faz crer ou não crer na teoria da evolução ou na versão bíblica. E a velocidade constante da luz é mais gritante ainda. Ele repete de novo isso, né? A velocidade da luz não depende do observador, sendo uma prova que o relativismo, tanto pela afirmação ser verdadeira, quanto por haver constantes universais, independentes dos observadores, é falsa. Outras citações inadequadas para provar algo que não tem nada a ver são o princípio da incerteza quântica de Heisenberg e o teorema de Kurt Gödel, que na página 453 o autor afirma que são rupturas com o conceito da verdade absoluta. O autor esquece que a interpretação de Heisenberg baseia-se em equações de onda sobre o comportamento de todas as partículas do universo. Essas fórmulas matemáticas são o que? São verdades? São relativas? O que são? Além disto, o autor estende também uma interpretação sobre as equações da física para todos os ramos do conhecimento, sem demonstrar que isto é válido. A citação do teorema da incompletude é interessante pela sua própria definição descrita no livro. Existem afirmações dentro da aritmética que, apesar de ser verdadeiras, não podem ser demonstradas como tal. Como pode ser verdadeira se a verdade não existe? A incompletude de Gödel prova que a aritmética não se reduz apenas aos teoremas. Só. Não demonstra que a verdade não existe. Outras afirmações. Geometria não euclidiana desalojou um dos mais sólidos do pensamento cartesiano, a teoria da gravidade de Newton. Primeiro que Newton faria parte do mecanicismo. E aqui ele insinua que é cartesianismo, que é outra coisa, né? Não sei o que o autor imagina ser a geometria não euclidiana. Ela é rigorosamente lógica, tanto quanto a euclidiana. A geometria não euclidiana não nega a existência de verdades matemáticas ou geométricas. Se a euclidiana é cartesiana, a não euclidiana é tão cartesiana quanto. A segunda só questiona um dos postulados da euclidiana, aquela das paralelas. Tá? Esses exemplos assim estão na página 449. Tá? Além da falta de entendimento do significado de outros achados da ciência, ele demonstra que não entende o significado de seu próprio trabalho. O autor afirma, noutra parte, que seus achados são evidências de que a verdade não existe. Ele aponta como prova a tal interferência dos estados cerebrais sobre o sensório, a parte do cérebro que recebe estímulos do ambiente. A conclusão não se sustenta pelo seu achado. A influência do estado mental sobre o que se percebe da realidade já era conhecida desde os gregos, e tal fato nunca foi decisivo para a conclusão da existência ou não da verdade. O mesmo com a limitação das informações,
passadas dos órgãos dos sentidos sobre o meio ambiente. Por exemplo, a visão percebe uma faixa limitada de frequências eletromagnéticas, que são pequenas em comparação com o espectro completo, né? O mesmo as frequências percebidas pela audição, né, em relação ao infrassom, ultrassom, etc., né? Mas isso não implica que seja impossível construir um modelo cognitivo que corresponda à realidade. A ciência contornou essas limitações dos sentidos com a invenção de aparelhos, radiografia, microscópios eletrônicos, radiotelescópios, etc. No outro ponto, o autor passa a atacar um modo de fazer ciência não relativista, o que ele chama de modo cartesiano, faltando o entendimento de que ciência não é cartesiana. O método de Descartes, ou Descartes, né, se baseia na razão. Ele era racionalista, enquanto a ciência teria um braço empirista também, sendo a razão uma ferramenta para produzir hipóteses a serem verificadas empiricamente e de deduzir implicações dos achados, né? A bipolaridade que ele apresenta, cartesiano versus relativismo, é uma constante no seu livro. Ele procura dividir qualquer questão em duas vertentes, não cogitando outras, sendo uma delas necessariamente verdadeira, pela falsidade da outra. O que contradiz o relativismo novamente, pois se a verdade não existe, ambas as afirmações poderiam ser válidas, a depender só do contexto. Não há por que refutar uma delas, inclusive. Vai refutar em função do que, se não existe verdade? Outra estratégia usada pelo autor é a apresentação de caricaturas. O livro é cheio delas. Uma caricatura apresentada é a de um ringue, onde os dois argumentos estariam em combate. Isso está na página 450 e 451. E os autores preferidos nessa imagem não sei a pronúncia, tá? É Bagharian ou Bagharmian e Grashow. A própria figura do ringue já induz ao leitor a ideia de que um dos lados está certo e que não há outras alternativas. Isso é maniqueísmo elementar e falácia do falso dilema. Além do mais, a ideia do ringue passa a impressão de uma briga pessoal na ciência, como se os argumentos não tivessem validação experimental ou avaliação coletiva. Voltando ao ringue, de um lado do ringue ele coloca o argumento de que o conhecimento científico é universal, que pode ser verificado em qualquer lugar e tempo. Daí ele detalha esse lado com a afirmação de Glasgow. Os cientistas afirmam que existem verdades universais que são eternas, objetivas, fora da história, socialmente neutras e externas às mentes humanas, e que a catalogação dessas verdades define o objeto das ciências naturais. Isto está na página 450. Isso é um espantalho, né? Ele de propósito define uma visão radical de descartar da análise os contextos do observador para facilitar a sua refutação. Para desqualificar indiretamente mais ainda, o autor apresenta a afirmação de Glasgow de que essa afirmação eu não posso provar. Essa é minha fé, querendo com isso insinuar que é mera crendice, né? Para começar, ter fé numa ideia não significa que ela seja necessariamente falsa, tá? Prova apenas que a pessoa não tem justificativa para crer que ela é certa. Mas isso não quer dizer que ela é falsa. Depois, haveria mais provas para sustentar o credo da existência da verdade do que do relativismo. A própria previsão melhor dos modelos físicos perante outros anteriores é melhor explicado pela existência de uma verdade do que pelo relativismo. Portanto, apontar a opinião de um que crê por fé não prova de que não haja evidências a favor dessa ideia. Prova apenas que o opinante não conhece essas evidências. E não conhecer não significa não existir. Além disso, o próprio autor do livro apresenta um monte de afirmações e expectativas frutos da sua fé. Ele nunca afirmou que qualquer dessas afirmações é um ato de fé. Ao contrário do outro lado lá do ringue, que pelo menos teve autocrítica suficiente para confessar que seu credo é por fé.
Isso só mostra que o autor é parcial no seu julgamento e não tem autocrítica suficiente para ver em si o que critica no outro. Isso se não for uma projeção, né, no outro, no que ele faz, né. Exemplos de argumentos não provados e que precisam de fé. Na página 457, o autor declara que o cérebro é não computável, assim como não é possível uma teoria do tudo que possa enquadrar tudo dentro de si. Cadê a prova disso? Como é que ele sabe que não é possível a teoria do tudo? Ele tem uma bola de cristal lá para ver como é que vai ser o conhecimento lá no futuro, para concluir que não é possível chegar à teoria do tudo? Isso é pura fé, né? Ele simplesmente provou isso citando a fé de John Barrow. Propriedades prospectivas estão além do alcance da mera técnica. Elas estão fora do escopo de qualquer matemática de uma teoria do tudo. E é por essa razão que qualquer narrativa não poética da realidade não tem nenhuma chance de ser completa. Tá bom, cadê a prova científica desse afirmado aí pelo John Barrow? Na página 458, o autor declara que, apesar da incompletude de Gödel, novamente, né, a máquina pode computar o cérebro. Ou seja, apesar do cérebro não ser computável, seria possível uma máquina, claramente um computador que calcula, interpretar com cálculos o desejo do cérebro não computável. O autor sempre chama o teorema de Gödel para resolver qualquer problema computacional, apesar de não demonstrar o que uma coisa tem a ver com outra. Outra questão de fé, a possibilidade da tal máquina. Como é que prova que é possível essa máquina? Na página 467, o autor afirma que não é possível criar uma mente artificial como a nossa no silício. Ele prova usando o argumento de Gould, de que se repetíssemos a mesma história evolutiva da Terra, dificilmente chegaríamos ao mesmo resultado dado o enorme leque de possibilidades. A sequência particular de contingências que determinou a evolução do cérebro humano jamais será revisitada na história do nosso universo. Primeiro, cadê a prova dessa afirmação? Visitar um universo todo para poder afirmar cientificamente isso? Como é que você prova isso? Essa é questão de fé. O número de possibilidades pode ser grande, mas não é infinito. Tanto é que estamos aqui e parece que desconhece o número de planetas possíveis no universo. Além disso, nada disso prova que é impossível construir um cérebro humano no silício. Cabe lembrar que o processo que construiu a mente humana foi a seleção darwiniana, enquanto a construção dos chips de silício não é darwiniano, é um processo planificado. A seleção darwiniana não é planificada, enquanto as máquinas humanas são planificadas. Parece que ele desconhece detalhes da teoria da evolução ou de genética. Ele imagina que as informações são acumuladas nos nossos genes e que toda essa informação acumulada é relevante para a construção do cérebro. Muitas informações se perderam nas mutações, mesmo porque a evolução não tem propósito algum, não tem propósito nem de acumular informação. Por outro lado, a tecnologia é planejada, ela é dirigida, ao contrário das mutações genéticas e seleção natural. Na longa evolução evolutiva, houve avanços e retrocessos em relação ao, entre aspas, objetivo de construir a mente humana. Processo esse que não ocorre na construção de artefatos humanos. Quantos milhões de anos de evolução darwiniana seriam necessários para construir algo complexo como um chip de silício? No entanto, o homem construiu um em pouco tempo, porque ele planificou, ele procurou prever resultados com seu cérebro, o que o processo darwiniano não faz. Ele chega ao chip, pois o planificador estuda o projeto e dirige a evolução do objeto. Ou seja, um neurologista que não entende o processo planificador da mente, que é um produto do cérebro, o objeto do seu estudo. Continuando na alegoria do ringue, no outro lado do ringue, o autor colocou Baharian e Heisenberg com sua postura de incerteza.
E conclui com citação: o objetivo dessa pesquisa não é mais um entendimento dos átomos e seus movimentos em si mesmo. Desde o início estamos envolvidos com o debate entre a natureza e o homem, na qual o homem desempenha apenas uma parte, de modo que a divisão do mundo entre subjetivo e objetivo, interior e exterior, corpo e alma, não é mais adequado e nos leva a dificuldades. Guardem na memória isso: subjetivo e objetivo não têm fronteira. Continuando, essa afirmação é pura fé. Como assim debate entre natureza e o homem? Vamos chamar a natureza para um bate-papo ali no boteco? Esse debate não existe e o ringue é uma caricatura falsa, falácia do falso dilema, junto com o espantalho de uma das partes. Há outras vertentes que não aparecem nessa analogia do cartesianismo contra o relativismo. A verdade pode existir e não ser alcançável pela inteligência humana, por exemplo. Onde é que entra esse argumento na caricatura do ringue? Na página 448, o autor acusa o outro modo de fazer ciência pelos erros anteriores da pesquisa na neurologia. Não prova nada da relação entre ambos. Ele simplesmente esquece do fator importante da falta de conhecimento no passado, né? Muito fácil esquecer que as conquistas atuais foram muito facilitadas por tentativas anteriores, mesmo erradas, né? O autor declara que o mundo cartesiano se baseava na noção de que o mundo interior tem a função de representar o mundo exterior, aquele que existe sem a interferência da mente. Aí ele afirma que a aceitação da existência de uma verdade objetiva e científica, em detrimento da falibilidade e subjetividade das sensações e da mente humana, dominou a abordagem experimental da neurologia no século XX, além de dividir o cérebro em seus supostos blocos de processamento, removendo as variáveis indesejadas criadas pelo cérebro. É uma confusão aqui, ele confunde a subjetividade com a possibilidade de fazer teoria objetiva. Isso fora que a suposta existência dessas variáveis seria uma verdade científica, né? E o que uma coisa tem a ver com outra, né? Daí o autor sempre define estes que dividem o cérebro em blocos de processamento como localizacionista. Ele cria outro falso dilema, coloca estes de um lado e a visão das funções dinâmicas do cérebro do outro, como se não fosse possível uma abordagem misturando ambas, né? O autor analisa com forte viés a versão dos tais localizacionistas, insinuando tendências ideológicas por parte deles, como se isso fosse prova de falsidade. Eu acho engraçado essa bipolaridade e maniqueísmo, lembrando muito como o PT fez na política, especialmente nos últimos 8 anos, né? Parece que é uma influência ideológica sobre a mente do escritor. Ele tem que aplicar a Goethe um pouquinho, né? Será que não é uma projeção do autor, toda essa análise aqui? Ele vê e faz ciência com viés ideológico, daí vê ideologia em todo mundo que faz ciência. Aí continuando, por exemplo, na página 130, ele opina que o modelo da organização hierárquica rígida para o sistema nervoso central, o tal localizacionista, né? Tinha mais a ver com uma posição ideológica conservadora do que com qualquer tentativa desinteressada de explicar objetivamente os mecanismos de funcionamento da mente humana. Mas como é que pode, né? É possível explicar objetivamente os mecanismos de funcionamento da mente humana? Como assim? A verdade existe? O que é explicar objetivamente algo se a verdade não existe? Cadê aquele argumento lá em cima que eu pedi para memorizarem, né? Que o subjetivo e o objetivo não podem ser divididos. Aquele argumento perdeu o valor aqui? Pois é. Ele continua daí afirmando que o historiador da ciência Philip Pauli propôs que o fascínio da visão localizacionista
tem origem em doutrinas políticas que pregam ordem e disciplina como pilares essenciais da construção de qualquer sistema complexo. Vamos supor que seja verdade. Tinha que pesquisar para ver. É possível sim que ideologia afete a produção das hipóteses na ciência, né? O engraçado é que foi possível levar em conta as tendências conservadoras de uma época para questionar uma visão de mundo na ciência. Ora, segundo o relativismo, isso não é possível. Você não consegue sair das limitações humanas. As escolhas ideológicas seriam arbitrárias e definiriam a verdade. Além do mais, pelo relativismo não se explica a evolução das próprias ideologias que influenciaram a ciência. A própria ideologia em si é um modelo, é um produto humano. Se é humano e não podemos escapar, como é que ela evolui? Como é que a escravidão é intolerável agora? Pelo relativismo, podíamos voltar para a escravidão se quiser. Seria tudo mera arbitrariedade? Não há verdade objetiva? Como é que vamos defender uma visão alternativa ou uma ideologia qualquer se nenhuma delas é verdadeira, porque não existe verdade? Daí, nesse maniqueísmo entre cartesianos e relativistas, o autor se diz como dona de uma interpretação mais holística, não tendo nenhuma das mesmas influências, como se bastasse afirmar isto para aprovar a isenção. Isenção que para os relativistas não existe. Ou como se essa isenção provasse a veracidade das suas ideias, contradizendo novamente o próprio relativismo, que afirma que não é possível, por não existir verdade. A sorte de Nicoleles é que seu trabalho em ciências não depende tanto da sua consistência filosófica. Tá? Já pensou se todo o seu trabalho dependesse de validação de relativista? Olha, não existe verdade. Para mim, o seu trabalho não presta. O que eu penso é verdade para mim. Não há avaliação objetiva. O autor apresenta uma assimetria do seu rigor cético contra uma visão em detrimento da outra. Aqui na política brasileira, isso é praticamente uma regra. Acontece direto. O velho ceticismo seletivo. Técnica preferida, adorada, idolatrada, principalmente por petistas. Tá? Exemplo de ceticismo seletivo. Uma parte ele exige do localizacionismo explicações de como formamos o conceito do todo a partir das diversas partes especializadas. O porquê da nossa autoimagem não corresponder ao homúnculo sensorial. No outro ponto, ele procurou refutar os achados que justificam o cérebro localizacionista, afirmando que ocorre em cérebros anestesiados, não sendo, portanto, o estado natural do cérebro, né? Tudo bem. No entanto, ele não utiliza esse mesmo rigor cético para o seu próprio modelo relativístico, sendo que este, além de não explicar os achados do cérebro anestesiado, que mesmo antinatural é um estado que precisa ser explicado, não explica a própria consciência. O seu modelo limita-se simplesmente a declarar que a consciência é fruto da ação conjunta de todo o cérebro, sem detalhar o como isso acontece, o que seria a explicação em si. O modelo anterior, pelo menos, não tinha a pretensão de explicar a consciência pelo nível de conhecimento que tinham na época, ao contrário das pretensões do autor em superar aquele modelo explicando a própria consciência, o que não foi explicado. Transparece no texto do autor também que esse ceticismo seletivo basta para refutar o modelo contrário, com termos jocosos, tais como definitivamente comprovado, ou coisas do gênero, como se termos jocosos bastassem para pôr um ponto final no assunto. No final, no último capítulo do livro, parece que para compensar a lacuna do seu próprio modelo sobre os achados do cérebro anestesiado, afirma que estes refletem a evolução do cérebro durante a vida do indivíduo. Na primeira infância, o cérebro seria formado no modelo localizacionista, para depois, no adulto, tornar-se relativista, sem apresentar prova alguma do afirmado e contradizendo parcialmente o que afirmou que o modelo anterior só ocorre no cérebro anestesiado. Agora, ocorre o modelo demonizado por ele mesmo, na criança também,
além do cérebro anestesiado. Ou seja, ele resumiu tudo numa pura conjectura ad hoc, apresentada como fato para que achados do outro modelo se encaixassem no seu. No último capítulo, aventa também uma reconciliação das duas vertentes, depois de praticamente demonizar uma delas o livro todo. Ou seja, joga aquela analogia do ringue no lixo. A impressão que tive é que o último capítulo foi feito depois do resto do livro, quando fez uma revisão dos seus conceitos, sem fazer uma revisão do restante do livro. Conclusão: o autor não percebe que o modelo relativístico da ausência da verdade entra em choque com a própria essência da evolução da ciência. Que sentido faz superar uma teoria científica ultrapassada? Seria para melhorar a previsão? Mas se não há verdade, por que não economizar todo esse esforço, bastando inserir no modelo ultrapassado afirmações ad hoc, se tanto faz mesmo? Por que não substituir toda a ciência por histórias mitológicas, enquadrando todos os fatos a caprichos dos deuses? Se não há verdade, então qual a diferença em adotar narrativas? Da própria definição do método científico apresentada pelo autor, na página 37, ele falou o seguinte: o primeiro passo de uma teoria científica é a definição do nível de análise apropriado para investigar as predições geradas pela nova forma de síntese, permitindo a validação ou refutação da teoria proposta, a essência do método científico. Se não existe verdade, o que seria validar ou refutar uma teoria? Afinal, suas afirmações sobre o cérebro são o quê? São verdades? Por que devemos adotá-las no lugar de outras supostamente ultrapassadas se não existe verdade? Procura-se o que com o método científico? Se há modelo melhor em relação aos outros, no mínimo é verdade de que aquele modelo é melhor. Concluo que refutar um modelo é demonstrar que ele não corresponde à realidade. E corresponder à realidade é a verdade. Um modelo é ultrapassado se há fenômenos que não foram previstos. A primeira verdade é que há esses fenômenos, algo que independe do observador. Ou seja, não há como alguém que faz ciência trabalhar sem a premissa que há uma verdade que é o objeto da sua busca.